rapaziada, vamos lá então. Acabou agora há pouco, lá no Mané Garrincha, final da Supercopa do Brasil. Corinthians 2, Flamengo 0. Quem diria, hein? Corinthians campeão da Supercopa do Brasil. Ou melhor, Corinthians super campeão do Brasil, né, cara? O campeão ali do Brasileirão contra o da Copa do Brasil, né? No caso, Corinthians campeão da Copa do Brasil, Flamengo do Brasileiro. Olha o Corinthians que conseguiu jogar de igual para igual com o Flamengo. Anulou, a defesa do Corinthians anulou o time do Flamengo. E o Corinthians se consagra campeão da Supercopa do Brasil, pro meu desespero aqui, que sou palmeirense. Olha, rapaziada, sendo bem sincero pra vocês. Mas você não tava torcendo pro Flamengo, não, cara. Eu não tava torcendo pra nenhum dos dois times. Principal, tava torcendo mais pro Corinthians e pro Flamengo, sendo bem sincero. Vai vir muitos palmeirenses me xingar aqui, me torturar. Gente, me desculpe, gente. Eu não aguento mais esse time do Flamengo, gente. Todo ano esses caras são campeão, pelo amor de Deus. Corinthians já não é campeão de nada, foi campeão da Copa do Brasil ano passado. Deixa os caras que comemoram o título aí, tá louco? O Flamengo é campeão todo ano, mano. Não aguento mais esse time do Flamengo, mano. E outra coisa, quando o Flamengo ganha título, a torcida do Flamengo, os caras se acham o Real Madrid das Américas. Então, pelo amor de Deus, gente. Chega de Flamengo campeão, Corinthians campeão da Supercopa do Brasil, merecidamente. Corinthians que jogou com muita vontade, muita disposição em campo, muitos jogadores do Corinthians se entregando, se doando em campo. E o Corinthians acabou se consagrando campeão da Supercopa do Brasil. E olhem, cara, crise no Flamengo, hein, cara? Será crise no Flamengo? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, hein, irmão? Entrou o Paquetá no segundo tempo. Olha, irmão, o gol que o Paquetá perdeu. Tudo bem, cara, eu não gosto do Corinthians, eu odeio o Corinthians, mano. Eu não queria que o Corinthians fosse campeão. Mas, gente, eu dei risada. Sendo bem sincero, eu dei risada do gol do Lucas Paquetá perdeu. O cara sozinho, o cara perdeu o gol, pelo amor de Deus. E eu avisei, hein? Eu avisei pra vocês, flamenguistas. Eu avisei pros flamenguistas, olha, o Paquetá não é tudo isso. O Paquetá é um jogador como da bola, tá aí, dito e feito. Perdeu um gol feito. Tapa na cara da torcida do Flamengo que comemorou a contratação do Lucas Paquetá de 40 milhões de euros, né? Então assim, cara, o Lucas Paquetá entrou no segundo tempo, perdeu um gol, eu tinha avisado, eu já avisei sobre o Lucas Paquetá, um jogadorzinho comum da bola, um jogador muito limitado, o Lucas Paquetá. Na hora decisiva o Lucas Paquetá pipoca, a verdade é essa. Em hora decisiva o Lucas Paquetá dá uma dessas. Tá aí, Lucas Paquetá perdeu um gol feito e no finalzinho do segundo tempo, no último lance, num contra-ataque, o Flamengo todo aberto, o Yuri Alberto, nossa, faz um golaço, irmão. Que golaço do Yuri Alberto. O Yuri Alberto que tava jogando bem, tá, cara? Ao contrário do Memphis, o Memphis que não jogou absolutamente nada, o Memphis um peso morto em campo pro Corinthians. Se entregou, tudo bem, gente. O Memphis é um cara que tem força física, mas, gente, o Memphis Depay não jogou nada, um peso morto em campo. Ao contrário do Yuri Alberto. O Yuri Alberto jogou bem, tá? O Yuri Alberto jogou bem. Gente, inclusive o gol que o Memphis Depay perdeu, já vamos comentar sobre isso. Fez um golaço, mano. Um gol humilhante, um gol de chapéu. Daí tocou pra... Ele chapelou o Rossi. Um golaço do Yuri Alberto no segundo gol do Corinthians. Chapelou, olha, deu um baita num chapéu em cima do Rossi e ainda cabeceou pra completar o segundo gol do Corinthians. Vamos falar um pouquinho desse jogo, rapaziada. O Corinthians campeão, não tá comentando um pouquinho desse jogo. Um pós-jogo aí rapidinho, tá, rapaziada? Porque daqui a pouco eu tenho que sair. Então vai ser uma análise do jogo mais simples. Vai ser uma análise do jogo aqui curtinha. Vou dar aqui uma análise mais resumida do jogo. Então vamos lá, rapaziada. Comentando o jogo, cara, como eu falei, cara, o Flamengo era favorito pra esse jogo. Mas como eu falei, cara, tem outra coisa. O Flamengo até agora não entrou pra essa temporada. Essa que é a verdade. O Flamengo até agora não entrou pra essa temporada. O Flamengo era favorito. Tem mais time, tem muito mais time que o Corinthians, né? É um time muito mais bem treinado que o Corinthians, mas é aquela coisa, né, gente? O Flamengo até agora não entrou pra essa temporada, né? E o Corinthians, a gente sabe, mano, o Corinthians tudo bem, tem um elenco limitado, mas é um time que, ao contrário, é um time ali que se entrega em campo, é um time que se doa e tem vontade, principalmente em decisão. Começou o jogo, cara, no primeiro tempo no Flamengo foi completamente dominante, né, gente? Não tenho que falar, só deu Flamengo. Só que assim, cara, só deu Flamengo. Corinthians ali no comecinho, ali não conseguiu fazer nada. O Corinthians ali com muita dificuldade. Mas é aquela coisa, né, irmão? Só dava Flamengo, mas o Flamengo tava com muita dificuldade.
Muita dificuldade. Ah, e outra coisa também, né? O Flamengo tava com um a menos, né? O Flamengo tava com um a menos no segundo tempo, né? O Cascal fez o favor de ser expulso, né? O Cascal que jogou bem, tá? Fez uma boa partida, acabou sendo expulso ali. O Cascal que era pra ter sido expulso bem antes do intervalo, né, gente? Antes do segundo tempo. Vamos ser sinceros, o juiz deu mole. Um lance no primeiro tempo, o juiz só expulsou o Cascal no segundo tempo. Uma vergonha essa arbitragem, né, gente? Vamos ser sinceros, uma arbitragem bem ruim que apitou esse jogo. Então, assim, cara, o Flamengo aí, vai vir muito flamenguista, Jean, mas o Flamengo tava com a menos. Irmão, o Flamengo não jogou absolutamente nada. Não tem essa desculpa, que o Flamengo tava com a menos. Não tem essa desculpa, gente. Vamos ser sinceros, não tem essa desculpa. E o primeiro tempo o Flamengo tava com um a mais, tava com uns 11 jogadores e não jogou nada. O Flamengo tava com a bola, mas aquela coisa, né, irmão? O Corinthians tava com uma defesa bem postada, Corinthians bem postado em campo, Corinthians com vontade, com raça em campo, Corinthians se entregando em campo e tava bem postado na defesa. Corinthians hoje defensivamente foi muito bem, defesa do Corinthians foi muito bem, o Gabriel Paulista que fez o gol foi muito bem, o Gustavo Henrique um monstro de zagueiro, os laterais do Corinthians sempre sólido, tanto o Matheus Bidu quanto o Mateuzinho sempre sólido. E assim, cara, foi um primeiro tempo onde o Flamengo só deu Flamengo, irmão. Mas aquela coisa, irmão, o Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada. O Flamengo tentando finalizar, finalizando mais que o Corinthians. O Corinthians finalizou muito pouco no primeiro tempo, mas teve mais eficiência. Até que chegou o Corinthians que não jogou nada. O Corinthians no comecinho não jogou nada, só deu Flamengo. Só que daí depois dos 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians melhorou no jogo. O Corinthians melhorou até que fez o primeiro gol na bola parada, num escanteio cobrado, numa cobrança de falta cobrada. O Gustavo Henrique, a bola vai pro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é um zagueiro alto, coloca na área o Gabriel Paulista, outro zagueiro, de zagueiro para zagueiro, chuta e faz o primeiro gol do Corinthians. Olha, gente, o Gabriel Paulista que acabou de chegar, o Gabriel Paulista que é um jogador experiente, jogador ali que já jogou em Europa, bom zagueiro, tá? É um bom zagueiro, tal do Gabriel Paulista, fez o gol ali que abriu o placar pro Corinthians. Terminou o primeiro tempo, gente, 1-0 Corinthians, aquela coisa, como eu falei, né, gente, no primeiro tempo só deu Flamengo. Primeiro tempo só deu o Flamengo, mas é aquela coisa, cara. O Corinthians estava muito bem postado na defesa e o Flamengo com muita dificuldade. Tivemos ali alguns jogadores do Flamengo que estavam mal na partida. Um caso deles é o Plata, muito mal na partida. O Arrascaeta não conseguiu fazer nada. O Corinthians marcou tão bem que o Arrascaeta não conseguiu fazer absolutamente nada, né? Um dos poucos jogadores do Flamengo que se safaram no meio pra frente foi o Cascal. Mas o Cascal foi bem. E daí depois no intervalo ele foi expulso. Vai entender, né, gente? O Cascal que tava bem, faz uma infantilidade daquela, dá um soco ali, dá uma cotovelada no Breno Bidon e acabou sendo expulso ali. Cascal que fez uma boa partida, foi um dos poucos jogadores do Flamengo do meio pra frente que se saíram bem, né? Foi o Cascal. A defesa do Flamengo, cara, o Eric Pulgar muito mal, uma partida horrorosa do Eric Pulgar, todo mundo sabe disso, né, gente? O Eric Pulgar é um cara que vai bem defensivamente, mas ofensivamente, olha, cara, o Eric Pulgar, ele é uma desgraça de jogador. O jogador horroroso ofensivamente, o Eric Pulgar. Hoje foi muito mal o Eric Pulgar, não jogou nada, né? O Léo Pereira tava mal, não fez uma boa partida, o Léo Ortiz até que fez uma partida segura. Os laterais do Flamengo, o Alexandre fez uma partida bem burocrática, o Pedro na frente não fez nada. Olha, cara, pelo amor de Deus, Pedro que não tá jogando nada nesse início de temporada. E o Plata é outra coisa, né, gente? Então, se fosse o Felipe Luiz, entraria com o Everton Cebolinha ou com o Luiz Araújo. Mas o Felipe Luiz é teimoso, o cara insiste com o Plata, então fazer o quê? Né? Um primeiro tempo ali foi pro segundo tempo, rapaziada. Foi pro intervalo 1-0 Corinthians. Começou o segundo tempo, Flamengo com a menos. Como eu falei no intervalo ali, o juiz deu a expulsão, foi rever o lance ali no VAR, deu a expulsão com o Cascal e o Flamengo tava com 1 a menos o segundo tempo inteiro. E assim, cara, o segundo tempo, cara, onde só deu Flamengo? Continuou só dando Flamengo, Corinthians ali acuado, marcando em cima, uma defesa do Corinthians bem postada, o Flamengo ainda assim com dificuldade. Daí depois ali no segundo tempo, o Felipe Luiz coloca o Paquetá, coloca bastante jogador ali pra tentar mudar o jogo, mas acabou que não aconteceu. O Corinthians também, vamos ser sinceros, né, gente? Perdeu bastante gol, né? Gente, o gol que o Memphis Depay perdeu no primeiro tempo, gente, só no primeiro tempo era pro Corinthians estar ganhando de 2-0. O Memphis Depay livre, sozinho, perdeu um gol que, pelo amor de Deus, o Corinthians perdeu bastante gol nesse jogo, teve chance no contra-ataque, até que fez o segundo gol, só que estava impedido, e aquela coisa, né, cara, o Flamengo deixando muito espaço, muito que o Flamengo foi todo pra frente, né, gente, o Flamengo foi todo pra frente, Flamengo em cima acabou que deixou espaço pro Corinthians, e
Ali depois ali o Flamengo foi na substituição e depois ali dos 30 minutos foi um desespero. Foi um jogaço, irmão. Olha, o clima começou a ficar tenso depois dos 30 minutos do segundo tempo. É briga, é o juiz paralisando o jogo, é o juiz dando cartão, é a torcida do Corinthians fazendo festa, é a torcida do Flamengo em nervosismo, é o Flamengo perdendo gol no segundo tempo. O finalzinho foi uma loucura, gente. Uma loucura, Flamengo em cima, Corinthians perdendo gol nos contra-ataques, até que no finalzinho do segundo tempo, o Flamengo tem um escanteio e o que acontece? A bola sobra livre pro Lucas Paquetá. E o Lucas Paquetá perde um gol feito. Tava só ele sem ninguém, ele debaixo das traves, e o Lucas Paquetá fez o quê? Isolou a bola, ele tava sozinho, gente, era só ele ter empurrado pra dentro do gol. O Lucas Paquetá perdeu um gol feito, e o que acontece? Quem não faz leva. Lucas Paquetá não fez um gol, era a chance do Flamengo ter empatado o jogo pra levar pros pênaltis, Flamengo não fez, e o Corinthians matou o jogo no último minuto do segundo tempo com o Yuri Alberto, fez o gol que deu o título pro Corinthians, um golaço. Depois aí o Yuri Alberto saiu pra festa, torcida do Corinthians fazendo festa, comemorando. E é isso, rapaziada. Corinthians campeão da Supercopa do Brasil 2026. Olha, cara, eu sou palmeirense, mas ó, parabéns pro time do Corinthians. Parabéns pro time do Corinthians. Corinthians que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, ó, parabéns pro Corinthians. Corinthians mereceu, jogou bem, jogou com vontade. Não que o Corinthians jogou bem, mas o Corinthians teve eficiência, teve muita vontade. O Corinthians tem disposição em campo. A diferença é essa: o Corinthians tem um elenco limitado? Tem. O Corinthians tá com as calças na mão, tá devendo tudo? Tá, mas o Corinthians, a diferença é, o segredo é que o Corinthians tem vontade em campo. E muitos ali que duvidaram da capacidade do Dorival Júnior. Ai, o Dorival Júnior não tem plano. O plano do Dorival Júnior deu certo. Tanto é que só deu o Flamengo, o Corinthians marcou em cima, conseguiu marcar, conseguiu anular o time do Flamengo e o Corinthians acabou sendo campeão da Supercopa do Brasil com muita vontade. Defesa do Corinthians muito bem, Corinthians que anulou o Flamengo e o plano do Dorival Júnior deu certo. Corinthians campeão da Supercopa do Brasil de 2026. Olha, crise no Flamengo, irmão. Olha, crise no Flamengo. O Flamengo que não jogou bem. Mais uma partida abaixo no Flamengo. Ah, mas o Flamengo teve muita posse de bola. O Flamengo não jogou tão assim, gente, do mesmo jeito. Perder pro Corinthians, tudo bem que o Flamengo tava com a menos. Mas, gente, a forma de que o Flamengo jogou, o Flamengo não jogou bola. E o Flamengo até agora não entrou pra essa temporada, hein. Olha, crise no Flamengo. O Corinthians campeão da Supercopa do Brasil. Então é isso, rapaziada. Esse foi o pós-jogo. Valeu, falou e fui.